o recebimento dos materiais. A construtora Castelo Branco, na busca pelo fluxo contínuo de produção, entende que este tem início logo no recebimento dos materiais. Sendo assim, a utilização de equipamentos como doca para carga e descarga, rampa para recebimento de sacarias, baias com rampa para recebimento de agregados que tiram partido da gravidade, diminuem o esforço humano, reduzem distâncias, tempos e movimentos. Pallets e transpallets são de presença marcante e indispensável em todas as nossas obras. Fluxo e armazenamento dos materiais. Uma vez recebidos, os materiais necessitam ser armazenados. Primando pela otimização do layout, organização e limpeza de seus canteiros de obra, a construtora Castelo Branco adotou princípios do 5S para identificar os materiais e sinalizar onde estes devem ser armazenados, o que chamamos de supermercados, e por onde devem ser movimentados, o que denominamos de vias de fluxo, tudo em função da redução de distâncias e remoção de obstáculos. O transporte horizontal. Após armazenados nos supermercados, os materiais precisam chegar aos postos de trabalho, que denominamos células de produção. A construtora Castelo Branco entende que essa movimentação deve ocorrer de forma simples, mais eficiente. Assim, procuramos encurtar as distâncias a serem percorridas, definir vias de fluxo e acesso regularizados e sem obstáculos, como também utilizar equipamentos adequados ao deslocamento até o transporte vertical. O transporte vertical. A CCB entende que o transporte vertical constitui um fator decisivo na programação e nos fluxos da obra. Visando racionalizar esses fluxos e diminuir a participação de operários neste tipo de movimentação, desenvolvemos um modelo de guincho de carga próprio, instalado dentro do posto do elevador, composto de duas partes principais. A parte superior destina-se ao transporte de blocos, caixarias e outros, enquanto a inferior conta com a integração da betoneira com uma caçamba Matic para o transporte de argamassas. Todo o mecanismo permite que a betoneira despeje a argamassa dentro da caçamba Matic, que é içada pelo guincho. Que em seguida despeja automaticamente a argamassa no pavimento sem a intervenção dos operários, proporcionando ganhos de produtividade e reduzindo fluxos. Este mecanismo ainda conta com circuito fechado de TV com monitor à disposição do guincheiro para que este desempenhe maior controle e segurança na operação. E como apoio, utilizamos eventualmente o guincho de passageiro, modelo cremalheira, para transporte de materiais com os mesmos dispositivos de segurança. O guincho modelo cremalheira foi desenvolvido e fabricado em Fortaleza, sendo adotado pela CCB com o objetivo de proporcionar maior segurança para seus funcionários e clientes. Produção protegida. O transporte de materiais para os pavimentos não é feito de forma aleatória, pois do ponto de vista da CCB, os postos de trabalho devem estar sempre abastecidos. Adotamos dessa forma um modelo de armazenamento prévio, onde todos os recursos de cada célula de produção são inventariados e representados graficamente. De posse dessa representação gráfica, os materiais são armazenados nos pavimentos, inclusive argamassas industrializadas, de modo a não prejudicar a execução das atividades. Garantimos assim que as equipes trabalhem o mais próximo possível de um fluxo contínuo. Produção puxada. Ao contrário dos materiais não perecíveis, armazenados previamente nos pavimentos, a CCB adota para as argamassas produzidas em obra o princípio da produção puxada. Neste caso, a argamassa só é produzida e enviada para o pavimento mediante solicitação direta, via radiotransmissor, da equipe de trabalho. Assim eliminamos intermediários que interferem ou bloqueiam o fluxo da informação. O betoneiro controla e nivela o envio das argamassas através do dispositivo que denominamos de sequenciador de argamassa,
utilizando o Kanbans e o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Processando. Com os materiais disponíveis nos postos de trabalho e a informação das datas de início e fim previstas pelo planejamento para a atividade, a equipe dá início à produção. Visando aumentar a produtividade e fornecer aos seus operários uma melhor condição de trabalho e segurança, a CCB investe e desenvolve pequenos equipamentos e ferramentas auxiliares. Temos como exemplo o uso de bandejas metálicas reutilizáveis, escantilhões, carrinhos porta-maceiras, maceiras duráveis, andaimes metálicos reguláveis e reutilizáveis, peneira elétrica rotativa e padiolas com dimensões que reduzem o número de deslocamentos para compor um traço. Conversão de sistemas e processos. Ao optar pelo princípio de produção enxuta, a CCB promoveu a conversão de alguns de seus sistemas construtivos, visando a melhoria do todo. Merece destaque a execução de paredes internas em blocos de gesso e fachada no sistema úmido sobre úmido em edifícios altos. No caso das paredes de gesso, observamos ganhos econômicos e de produtividade, tanto na execução das paredes como nas atividades precedentes e subsequentes a esta. Temos como exemplo o revestimento de piso, executado previamente com considerável redução nos cortes, revestimento cerâmico de paredes colados diretamente nos blocos, sem necessidade de embolso, redução substancial no uso de massa corrida para pintura e redução das cargas na estrutura de concreto. Nas nossas fachadas, utilizamos o tradicional processo úmido sobre úmido, com pioneirismo no método de execução em duas etapas, uma única subida e descida, sem a utilização de guincho de coluna. Na subida, processa-se a lavagem, escovamento e entelamento das peças estruturais e o chapisco. Na descida, processa-se o embolso, colagem de cerâmica, rejuntamento, colocação de juntas de dilatação e limpeza. Qualidade de vida no canteiro. A CCB orgulha-se de promover e implementar em suas obras atividades que tornam o ambiente de trabalho um local agradável, humano e propício às relações interpessoais, tão importantes para o crescimento da empresa e de todos os envolvidos. O programa 5S fortalece a retaguarda do nosso sistema de produção, sendo aplicado em vários setores do canteiro, em conjunto com algumas iniciativas como eleição dos prefeitos dos pavimentos, concursos musicais da obra enxuta, eventos esportivos. Aqui no estádio foi importante para a classificação? Bastante, né, Chapo? Hoje nós atuamos melhor. Classificado. Então pronto, agora eu quero ver segurar a gente. Programa de alfabetização, aniversariantes do mês e certificado de desempenho. 5S é organização, autodisciplina, limpeza e padronização. Fluxo contínuo, produção protegida, satisfação no trabalho, segurança garantida. É qualidade pra valer. Tem Kanban, é como a sinalização. Aqui tem de tudo e tem muito mais. Primeiro que entra, primeiro que sai. Produção puxada, empurrada também. Tudo isso é bom pra mim. Mas o que eu quero mesmo é receber